Muito boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos aqui mais um domingo para o nosso compromisso que nós temos com o nosso mestre, nosso grande mestre Jesus, com a espiritualidade que nos acompanha nesse horário que nós fazemos o nosso evangelho todos os domingos, às 21 horas. Possamos contar com a presença desses nossos amigos abnegados aí, dos espíritos que nos auxiliam, desses nossos amigos familiares que se encontram já do outro lado, dos espíritos que nos são simpáticos, que nós possamos estar envoltos e iluminados por eles. Nós estamos aguardando a nossa irmã Aline, que vai chegar de viagem, como eu havia dito no domingo passado, Ela está fazendo companhia para a mãe dela, que mora lá no Nordeste do Brasil, e ela deve estar chegando aí daqui 1 ou 2 horas. Não chegou a tempo para o nosso evangelho de hoje, mas no próximo domingo ela vai estar conosco novamente, fazendo companhia para todos nós aqui, nos auxiliando no nosso evangelho, como sempre foi. Vamos elevar o nosso pensamento na figura do nosso querido Mestre Jesus, da nossa querida Mãe Maria de Nazaré. Que nós possamos estar na mesma sintonia vibracional, que nós possamos estar envolvidos por esses nossos bons amigos que nos acompanham no nosso Evangelho, e que aqueles espíritos que acaso estejam presentes possam aproveitar a mensagem que nos trará hoje o nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos fazer uma prece inicial. Pai, em vossa sabedoria infinita deixaste-nos as lições da felicidade. Mas as nossas fraquezas, nosso orgulho e vaidade não nos permitem enxergá-las. Nossos problemas, dívidas e a ganância de acumular bens materiais afastam-nos de vós, de vossas lições, de nossos semelhantes. Conhecendo a realidade de nossos irmãos, amando-os, auxiliando-os, tentando-os sempre pôr um sorriso em seus lábios, uma esperança em seus corações, estaremos sorrindo e confiando também. Ensina-nos, Pai, a ver que tudo o que fizermos por nossos irmãos, a nós mesmos estaremos fazendo, pois estaremos praticando o vosso amor. Pai amado, dai-nos a sabedoria e a força para fazer esta a realidade de nossa trajetória na Terra. Somente seguindo vossas lições seremos felizes. Senhor, que a vossa luz ilumine para que possamos ver a grandiosidade do vosso amor, para que saibamos entender a bênção da reencarnação, oportunidade que nos foi dada para progredirmos na escalada espiritual e um dia estarmos mais próximos a vós. Que assim seja. Vamos dar seguimento. Deixa eu só ver aqui antes do meu telefone. Vamos dar seguimento à leitura do nosso Evangelho. Nós vamos iniciar um novo capítulo hoje, que é o capítulo 24. Não coloqueis a candeia sobre o alqueire. Candeia sobre o alqueire, porque Jesus falava por parábolas. Não se acende uma candeia para colocá-la sobre o alqueire, mas colocam-na sobre um candeeiro, a fim de que ela clareie todos aqueles que estão na casa. Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 15. Não há ninguém que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a coloque sobre uma cama, mas a põe sobre o candeeiro, a fim de que aqueles que entrem vejam a luz, porque não há nada de secreto que não deva ser descoberto, nem nada de oculto que não deva ser conhecido e manifestar-se publicamente. Evangelho de São Lucas, capítulo 8, versículos 16 e 17. Seus discípulos, se aproximando,
disseram-lhe: por que lhes falais por parábolas? E, lhe respondendo, disse: porque para vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas para eles não foi dado. Eu lhes falo por parábolas, porque porque vendo não veem, e escutando não ouvem nem compreendem. E a profecia de Isaías se cumprirá neles quando disse: vós escutareis com vossos ouvidos e não ouvireis, olhareis com vossos olhos e não vereis. Porque o coração desse povo está entorpecido e seus ouvidos tornaram-se surdos. E eles fecharam seus olhos de medo, que seus olhos não vejam, que seus ouvidos não ouçam, que seu coração não compreenda, e que, estando convertidos, eu não os cure. São Mateus, Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos de 10 a 15. Admira-se de ouvir Jesus dizer que não se deve colocar a luz sobre o alqueire. Alqueire, meus irmãos, é um cesto que se utilizava para medir os grãos. Admira-se de ouvir Jesus que não se deve colocar sobre o alqueire, enquanto que ele mesmo oculta sem cessar o sentido de suas palavras sobre o véu da alegoria, que não pode ser compreendido por todos. Ele se explica dizendo aos seus apóstolos: eu lhes falo por parábolas porque não estão no estado de compreender certas coisas. Veem, olham, ouvem e não compreendem. Dizer-lhes tudo seria, pois, inútil no momento, mas a vós eu vou-lo digo, porque vos é dado compreender esses mistérios. Tratava, pois, com o povo como se faz com as crianças, cujas ideias não estão ainda desenvolvidas. Com isso, indica o verdadeiro sentido da máxima: não se deve colocar a candeia sobre o alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que todos aqueles que entrem possam vê-la. Não significa que é preciso inconsideradamente revelar todas as coisas. Todo o ensinamento deve ser proporcional à inteligência daquele a quem é dirigido, porque há pessoas a quem uma luz muito viva ofusca sem esclarecê-las. Ocorre o mesmo com os homens em geral, como com os indivíduos. As gerações têm sua infância, sua juventude e sua idade madura. Cada coisa deve vir a seu tempo, e o grão semeado fora da época não frutifica. Mas o que a prudência manda ocultar momentaneamente deve, cedo ou tarde, ser descoberto, porque, chegados a um certo grau de desenvolvimento, os homens procuram eles mesmos a luz viva. A obscuridade lhes pesa. Tendo Deus lhes dado a inteligência para compreender e para se guiar nas coisas da terra e do céu, querem raciocinar sua fé. E é então que não se deve colocar a candeia sobre o alqueire, porque sem a luz da razão, a fé se enfraquece. Se, pois, em sua previdente sabedoria, a providência não revela as verdades senão gradualmente, as revela sempre à medida que a humanidade está madura para recebê-las. Ela as mantém em reserva e não sob o alqueire, mas os homens que estão na posse delas as ocultam, a maior parte do tempo, ao vulgo, com a intenção de o dominar. São eles que colocam verdadeiramente a luz sobre o alqueire. Foi assim que todas as religiões tiveram seus mistérios, cujo exame interditaram, mas ao passo que essas religiões permaneciam atrasadas, a ciência e a inteligência caminharam e rasgaram o véu misterioso. O vulgo, tornado adulto, quis penetrar o fundo das coisas, e então rejeitou de sua fé o que era contrário à observação. Não pode aí haver mistérios absolutos, e Jesus está com a verdade quando diz que não há nada de secreto que não deva ser conhecido. Tudo o que está oculto será revelado um dia, e o que o homem não pode ainda compreender na terra, lhe será sucessivamente revelado nos mundos mais avançados. E quando estiver purificado neste mundo, ele está ainda no nevoeiro. Bom, meus irmãos, o que acontece? O que Jesus quis dizer? Porque Jesus falava por parábolas, né?
É o que acontece na prática, dando o exemplo, nosso querido Kardec nos dá o exemplo, no sentido de que nós não podemos matricular uma criança de 7 anos de idade no ensino médio. Nós não podemos matricular um adolescente de 15 anos numa faculdade. Ela não compreenderia nada, essa criança, né? Ficaria para ela tudo muito confuso. Então foi isso que Jesus quis dizer, foi essa explicação que Jesus deu aos discípulos, né, do porquê ele falava por parábolas, porquê ele dava histórias, mostrando para as pessoas como funcionava a previdência divina, como funcionava o perdão, como Deus era bom, né? Porque se fosse explicar como a providência divina trabalhava, como a espiritualidade a espiritualidade existe, como ela funciona, como se dá as reencarnações sucessivas, o povo que era muito bruto naquela época, ou seja, vivia na sua infância, a humanidade ainda vivia na sua infância, não compreenderia, nada compreenderia. E Kardec termina dizendo algo que já acontece agora na nossa contemporaneidade. O que está acontecendo? As religiões, elas dominam esse conhecimento da espiritualidade, né? E ocultam através dos seus mistérios e dogmas. O que está acontecendo? A ciência e o conhecimento do homem cada vez mais vem avançando. E isso fez com que, ao longo do tempo, muitas pessoas optassem por se tornarem ateus, porque buscam explicações mais aprofundadas, buscam por uma fé raciocinada, buscam querer saber o porquê das coisas. E as religiões, elas não estão explicando o porquê das coisas. Então, quando estiver com sede desse conhecimento, que é o que nos diz Kardec, virão as explicações, né? Se o homem as buscar, virão as explicações. E é por isso que nós dissemos e Kardec já dizia, né, que se um dia o Espiritismo estiver contra a ciência, contra as coisas do mundo, né, contra o conhecimento, o Espiritismo se modificará. E isso não aconteceu até hoje. Até hoje, o Espiritismo, tudo aquilo que foi preconizado, né, tudo aquilo que está escrito no nosso Evangelho, que tem mais de 200 anos, vem de acordo com o que a ciência vem descobrindo, né, e de acordo com que o conhecimento, conforme o conhecimento do homem vem avançando. Tudo está de acordo. E as demais, eu não posso dizer as demais religiões, porque o Espiritismo não é uma religião, né, é uma doutrina. Sempre disse para vocês, o Espiritismo ele é um manual de como funcionam as coisas, do porquê existe a Terra e o que é que nós estamos fazendo. As religiões que existem no nosso planeta, elas estão encontrando dificuldade, né? Elas estão encontrando dificuldade de manter os seus fiéis, porque trazem respostas insatisfatórias. Resposta simples, né, meus irmãos? Porque nascem pessoas sem a visão, porque nascem pessoas sem a audição, porque nascem pessoas que não falam, pessoas com deficiências, né? Porque a sorte parece brilhar para alguns e não para outros. Então todas essas perguntas, elas não são respondidas, né, pelas religiões que nós temos, com todo respeito a elas. E no Espiritismo nós temos as respostas dos nossos bons amigos espirituais que nos trazem, né, essa revelação consoladora da destinação do nosso planeta, do porquê acontecem
as aparentes injustiças, que não são injustiças, são justiças, né, que estão sendo feitas ante as faltas que nós tivemos nas nossas encarnações passadas, e a esperança de que nós nos melhorando, né, nós nos tornando pessoas de bem, seguindo os exemplos de Jesus e fazendo o que melhor nós pudermos fazer pelos nossos irmãos, nós sim, nas nossas existências por vindouras, estaremos trabalhando para Jesus, colaborando para que se estabeleça, né, definitivamente no coração de cada um de nós o seu reino. O seu reino de amor, o seu reino de fraternidade e de paz. Tá certo? Vamos passar ao nosso momento de vibrações, pedindo aos bons amigos espirituais que estejam conosco neste momento e nos envolvam. Que eles possam passar pelo nosso lar, peça por peça, limpando as nossas roupas, os nossos objetos, modificando a atmosfera, eliminando as cargas negativas, as energias deletérias, como num sopro de luz, iluminando todo o nosso lar. Que essa luz possa envolver também todos aqueles que se abrigam sobre o nosso teto, que ela chegue à casa dos nossos vizinhos e ilumine toda a nossa rua. Que essa luz, que essas boas energias, elas possam chegar aos nossos amigos e familiares que se encontram no plano espiritual. Que essa luz também possa chegar aos nossos familiares e aos nossos amigos que se encontram conosco na travessia terrena, que todos possam ser envolvidos e iluminados. Que a nossa água possa ser fluidificada para que ela restabeleça a harmonia do nosso organismo, do nosso corpo físico. Que todas aquelas pessoas que estão reunidas em Teu nome, Senhor, que estão trabalhando nos hospitais, que estão sendo tratadas nos hospitais, que estão trabalhando nas penitenciárias, aqueles que estão pagando as suas dívidas para com a sociedade, aquele agricultor que está plantando o nosso alimento, todas as pessoas que acordam todos os dias pela manhã com o objetivo de colaborar para um bem maior, deixando a sua parcela para a sociedade, porque são essas pessoas que irão modificar o mundo, as pessoas que têm um objetivo maior. E que todos aqueles, Senhor, que não estão conseguindo levantar do seu leito, aquelas pessoas que estão sendo arrebatadas pelas energias ruins, que estão passando por depressões, muito comum hoje em dia, que aquelas pessoas que estão passando por dificuldades, que elas possam te sentir, que elas possam sentir a tua existência, que elas possam, com o tempo, através de partículas que forem lançadas pela espiritualidade através da voz das suas consciências, que elas possam ter a certeza da tua existência, Senhor, do teu abraço, do teu apoio, do teu coração, que elas possam ser cercadas de bons amigos espirituais, que as nações que atravessam dificuldades possam ter em seus líderes boas companhias espirituais, que
que eles possam dar ouvidos a esses nossos amigos que acompanham esses homens do comando da Terra, do comando material, para que a Terra tenha uma destinação melhor, para que o deslinde das coisas seja feito de uma forma menos dolorosa possível. Eu agradeço a todos os irmãos que estiveram comigo, que os seus lares tenham sido iluminados. A todos os irmãos que se manifestaram no chat, eu deixo o meu abraço, em especial ao nosso irmão Chiquinho, o menino que nos acompanha sempre. Que a luz possa ter chegado até seus lares, meus irmãos, e com certeza chegou. Que os familiares possam ter sido envolvidos, né, por essa luz maior. Que nós tenhamos um bom final de domingo, uma ótima semana de muito trabalho, sempre levando o exemplo do nosso Mestre Jesus por todos os lugares onde nós transitarmos. Um grande abraço, muita luz e muita paz.